Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos entender a importância de termos limites, tanto físicos como espirituais. Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor seu Deus eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra que o Senhor seu Deus dará a vocês, para que dela tomem posse. Preparem o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. E isso será para que nela se refugie todo homicida. Este é o caso do homicida que nela se refugiar, para que salve a sua vida. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem não odiava. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isso para que o vingador do sangue não persiga o homicida. Quando ficar furioso e o alcance por ser longo o caminho e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor seu Deus ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, amando o Senhor seu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então vocês devem acrescentar mais 3 cidades além das 3, para que não se derrame sangue inocente na terra do Senhor seu Deus, lhes está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte de homens inocentes. Mas se houver alguém que odeie o seu próximo, arma-lhe ciladas, levanta-se contra ele e o mata, então se refugia numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que seja morto. Não olhem para ele com piedade. Pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos da divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que dela tomem posse. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de alguma transgressão, então 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Como são importantes os limites, as fronteiras que nós precisamos estabelecer, fisicamente e emocionalmente. Como precisamos ser honestos e humildes diante desses limites, obedientes. Como são penosas as consequências quando nós ultrapassamos o limite, quando nós vamos além daquilo que foi proposto para nós. Às vezes a gente está lendo aqui o Antigo Testamento, parece que é um Deus malvado, vingador, que só castiga. Mas se você parar para pensar, ele está falando somente sobre consequências. Ele está falando sobre danos para as nossas escolhas. E ele deixa claro, se você escolher o bem, você também terá o bem. Mas se você escolher o mal, você será castigado por isso. Por Deus e pelos homens. Ele já estabelece. E eu fico pensando, é claro que hoje nós vivemos pela graça,
e não mais com essa ideia do olho por olho, dente por dente. Nós vivemos pela graça. Nós contamos com as misericórdias de Deus todos os dias. Esse povo aqui também contava. Mas eu fico pensando que como foi ruim para nós perdermos essa noção. Como foi ruim pararmos de pensar na consequência. Pensarmos só em nós mesmos, no prazer imediato, na satisfação instantânea. E faço o que eu quero porque eu quero ser feliz. Sem pensar em nenhuma consequência. Acontece que mudou. Não vivemos mais olho por olho, dente por dente. Mas tem uma coisa que não mudou. Ainda sofremos as consequências pelos nossos atos e as nossas más escolhas. Capítulo 20. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará algo dizendo: Escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavoradas diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Os oficiais falarão ao povo dizendo: Existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha, e outro tenha que consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro venha desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: Existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Vá e volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão capitães do exército para que fiquem à frente do povo. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se a resposta é de paz e os moradores abrirem os portões, todos os que estiverem na cidade serão sujeitos a trabalhos forçados e passarão a servir vocês. Porém, se eles não fizerem paz com vocês, mas declararem guerra, então vocês devem sitiar a cidade. E o Senhor, seu Deus, a entregará na mão de vocês e vocês devem matar com espada todos os do sexo masculino que houver na cidade. Mas vocês podem ficar com as mulheres, as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo. Podem desfrutar o despojo dos inimigos que o Senhor, seu Deus, entregou a vocês. Façam assim com todas as cidades que estiverem longe de vocês, que não forem das cidades desses povos. Porém, nas cidades dessas nações que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que essas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, seu Deus. Quando sitiarem uma cidade, por muito tempo, lutando contra ela para a tomar, não destruam as árvores, cortando-as com o machado, porque vocês podem comer dos seus frutos. Por isso, não cortem as árvores. Será que as árvores do campo são pessoas para que sejam sitiadas por vocês? Mas as árvores cujos frutos vocês sabem que não são comestíveis, essas vocês podem derrubar e cortar, para com elas cercar a cidade que está em guerra contra vocês, até que seja conquistada. Vamos emendar aqui no 21. Se na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que tomem posse dela, alguém for achado morto, caído no campo, sem que se saiba quem os matou, os anciãos e os juízes devem sair e medir a distância entre o morto e as cidades ao redor.
Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha do rebanho, que ainda não tenha sido usada no trabalho, nem puxado com jugo, e a trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado nem semeado. E ali naquele vale desnucarão a novilha. Então se aproximarão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, o Deus de vocês, os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem derramou. Perdoa o teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas culpa do sangue inocente no meio do teu povo. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim vocês eliminarão a culpa de sangue inocente do meio de vocês, pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e o Senhor seu Deus os entregar nas suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros de guerra, se algum de vocês vir entre eles uma mulher bonita, gostar dela e quiser tomá-la por esposa, deve levá-la para casa, onde ela rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará a roupa que estava usando ao ser capturada. Ela permanecerá em casa e ficará de luto pelo pai e pela mãe durante 1 mês. Depois disso, você pode tomá-la. Você será o seu marido e ela será a sua mulher. E se você não gostar mais dela, deixe que ela vá para onde quiser. Você não pode vendê-la por dinheiro nem maltratá-la, porque a humilhou. Se um homem tiver 2 mulheres, uma quem ama e outra quem não ama, e as 2 lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho que ele não ama, o que é, de fato, o primogênito. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, nem à voz da sua mãe, e mesmo quando castigado não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, e é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Puxado, hein? Vamos voltar aqui no início do 20. Quando vocês saírem para fazer guerra e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior, não tenham medo. Deus aqui nos faz refletir sobre a promessa e as circunstâncias, sobre como nós devemos enfrentar as dificuldades e não nos render a elas. Como se estivermos alinhados com a vontade dele, a gente pode seguir em frente, sem medo. Porque as circunstâncias, elas não são difíceis para Deus. O lugar, a localização, a falta de recursos, nada disso pode impedir a vontade de Deus de se realizar. Mas nós precisamos avançar. Essa é a nossa parte. Deus, ele dá uma garantia. Ele diz: o Senhor que tirou vocês da terra do Egito, ele está sempre lembrando de onde foi que ele tirou. Ele está sempre lembrando o que ele já fez. Porque é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez. Porque isso aumenta a nossa fé. Isso faz com que a gente consiga continuar. Com que a gente perceba que Deus não nos abandonou.
Que se Ele nos resgatou ali naquele lugar de escuridão, onde estávamos perdidos, não sei qual foi o lugar, mas algo Deus já fez. O que é que Ele precisa dizer para você? Qual foi o Egito de onde Ele te tirou? Qual foi o Egito que estava te escravizando? E Ele já tirou você de lá. Ele está dizendo, se está alinhado com a minha vontade, siga em frente, mesmo que seja contra todas as possibilidades. Isso não é difícil para mim. Essa promessa vem do próprio Deus para você. Amém?